Bom dia, boa tarde, minha querida, meu querido aluno do Conexão, como estão? Espero que todos estejam bem, né? E hoje, né, continuaremos a falar um pouco acerca das classes gramaticais, né? Então, hoje chegou o momento de falarmos sobre verbo. Isso aí, verbo. Para a aula de hoje, né, nós usaremos a apostila do Conexão, tá bom? Vocês vão procurar o conteúdo na missão 2, tá bom? Página 11, página 12 e o comecinho ali da 13 no canto esquerdo, tá? Bom, meus queridos, então, para nós iniciarmos, eu queria que vocês tentassem dividir a folha de vocês, fizessem aquela organização, tá? Estamos na missão 2, estamos falando acerca de classe de palavras, tá bom? E hoje estamos no nosso tema 6 da classe de palavras, que são os verbos, tá bom? Para nós elencarmos aí, coloquem letra A, o nosso subassunto A, conceito, tá bom? 2, aliás, B, modo e tempo. C, vozes verbais, tá bom? Maravilha? Perfeito. E coloquem aí o D também, um tópico de D, só para a gente conversar um pouquinho sobre formas nominais, tá bom? E eu esclarecer para vocês sobre as conceitualizações, sobre as conjugações, tá bom? São coisas que vocês já sabem um pouquinho, mas eu vou relembrar, beleza? Então vamos começar então pelo nosso tópico A, né? Que é a conceitualização dessa classe. Bom, é dito para nós, às vezes na escola, como uma forma mais rápida, que os verbos eles servem para denotar ação. Mas os verbos eles não servem só para denotar ação. O verbo ele é uma classe gramatical extremamente importante dentre as classes gramaticais. Por quê? Porque para ser oração, para nós chegarmos a um ponto de ser oração, determinado enunciado, ele precisa ter um verbo. Então, o que é o verbo? É um sujeito que responde para esse verbo. Esse sujeito ele vai responder em relação a uma ação, que pode se dar uma ação, o verbo ele pode estar denotando uma ação, o sujeito que está fazendo algo, ou um estado, o sujeito é algo, ou um fenômeno da natureza. Então, está chovendo ou vai chover, tá? Daí nós separamos dessa forma. Então, ele vai denotar essas coisas. Então, tem algo que vai responder ao verbo, essa classe de palavras, tá bom? Bom, só para nós passarmos de forma rápida, o verbo ele se flexiona em alguns sentidos, tá? Ele é a classe que mais vai se flexionar. Por exemplo, ele se flexiona em tempo, em modo, número, pessoa e voz, tá? Número e pessoa é rápido, só vou comentar aqui com vocês, tá bom? Porque vocês já sabem. Agora, o que nós vamos tentar entender um pouco melhor, tá? Vai ser os modos e os tempos, como que isso funciona, tá bom? Como isso funciona direitinho, vamos tentar conhecer. E também já falamos um pouco sobre as vozes verbais, que é aquela famosa concordância verbal, que a gente já conversou mais no início do nosso módulo, tá bom? A gente falou um pouco sobre voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, então vamos voltar um pouquinho a esse assunto, que vocês já sabem um pouco acerca dessa flexão. O que é importante para a aula de hoje, vocês levarem a atenção de vocês, mais aí para a questão da flexão de modo e de tempo, tá bom? Vamos então conversar acerca disso. Eu vou usar a apostila, mas a gente vai falar muito mais acerca das coisas do que está aqui na apostila, tá? Mas acompanhem aí, pelo menos o conceito de cada coisa. Marquem o conceito. Onde que está o conceito, professora? O conceito está assim, ó, embaixo de cada título. Então, vamos dar um exemplo, tá? Então, lá na página 12, tempos verbais. Aí tá lá, tempos verbais. O que que é? Isso é o conceito. É o que indica em qual momento está se passando a situação.
se são 3 tempos usados, pretérito, presente, pretérito e futuro, tá? Então, vocês vão grifar essas partes, a conceitualização, tá bom, meu amado? Maravilha. Então, vamos iniciar. Então, vamos lá. Página 12, parte esquerda. Lá vamos começar por número, tá bom, meu amado? Então, tá. Número. O verbo tem que concordar com o número de sujeitos apresentados na oração, tá? Por quê? Porque o sujeito responde ao verbo, tá bom? Então, se eu tenho uma ação que expressa que mais de uma pessoa está realizando, então quer dizer que eu não tenho um sujeito, eu tenho 2. Então, esses 2 sujeitos, eles têm que estar de acordo com o verbo, tá? Faz, então, se necessário, então, usar o singular ou o plural, conforme necessário, tá? Então, Bartolomeu, que é o sujeito da nossa oração, sumiu. Quem sumiu? O Bartolomeu. Quem sumiu foi só uma pessoa. Então, veja que o Bartolo, que está em terceira pessoa aí, que é a pessoa de quem se fala, ele também está respondendo a sua conjugação, né? Então, eu sumi, tu sumiste e ele sumiu. Não é isso? Singular. As meninas fugiram. Então, tá aí no plural a nossa oração, né? As. Então, já tem um artigo aí se flexionando. As meninas, o nome se flexionando, o meu sujeito. E o verbo também, fugiram. Então, eu tenho mais de um sujeito, que eu não sei quanto é, não está me dizendo aqui o enunciado. Fugiram. Está na terceira pessoa do plural, tá bom? Agora, pessoal, falei Bartolomeu sumiste, né? Ah, tá certo, então. Maravilha. Tu sumiste, aliás, desculpa. Vamos lá, muita confusão. Bom, então, maravilha. Quando eu flexiono, então, em número, é nesse sentido, tá bom? Ou singular, ou o plural. Então, preciso que o meu sujeito, a minha pessoa, esteja de acordo com o número também, tá? Pessoa. Então, refere-se ao sujeito da oração. São 3 pessoas do discurso, podendo ser do plural ou do singular. O número está diretamente relacionado com a pessoa, tá bom, amado? Porque se for 2 pessoas do discurso, 2 pessoas que estão sendo citadas, eu preciso que seja no singular, é mais de um. Singular significa coisa ímpar, coisa sozinha, só ela, tá bom? Porque a partir da pessoa do discurso será decidido o uso do verbo no singular ou no plural, tá bom? Então tem a primeira pessoa do singular, que é aquele que fala, o eu. Eu tenho a primeira pessoa do singular, que é aqueles que falam, que é o nós, tá bom? Segunda pessoa do singular, a pessoa que ouve, é o meu interlocutor, com quem eu falo, é o tu. Terceira pessoa do singular, a pessoa do assunto, de quem se fala, né? Ele ou eles, tá bom? Então, pessoa e número. São flexões assim que a gente tem mais familiaridade, também por causa das classes que a gente já vem estudando, por causa da nossa conversa lá em morfologia, tá bom? Então, agora a gente vai entrar num assunto mais delicado, tá? Entraremos aí, então, em modo, tá bom? E tempo, tá? Então, vamos falar um pouquinho primeiro acerca do modo, tá bom? Então, maravilha. Eu vou falar, mas sem acompanhar tanto a apostila, façam a leitura da apostila, aí eu vou dar orientações para que vocês, antes de começar a assistir esse vídeo, que vocês tivessem feito a leitura da apostila e depois tivessem vindo para cá, tá bom? Mas leia a apostila, depois a gente não vai fazer uma coisa tão junto à apostila, porque eu quero explicar de uma outra forma, tá? Então, ótimo. Temos 3 modos verbais, tá bom? Que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, tá bom? Começaremos, então, a falar sobre os modos e depois nós veremos os modos juntamente com o tempo, tá bom? Porque nós veremos em cada modo como alguns tempos se comportam. Tem modo que a gente tem
por exemplo, no indicativo, a gente tem todos os tempos, tá? No subjuntivo, temos 3 e no imperativo é diferente, tá bom? Nós vamos, então, começar a conversar acerca do indicativo, que é aquele que nós temos mais tempos, tá bom? Então, tá. O indicativo, o que significa este modo? Quando a gente pensa em modo, é a forma, né? O que significa? O que denota esse indicativo? O indicativo, ele vai denotar certeza, tá bom? Ele vai denotar certeza. Deixa eu só acompanhar aqui com vocês, ó. No modo indicativo, como diz a apostila aí, vamos só trabalhar com esse conceito, tá? O falante tem a certeza do fato. Pode estar no presente, passado ou futuro. Exemplo, Bruna fará a prova de artes. Pode ou não acontecer, amado, que ela fará? Amanhã pode cair um tempestade, pode começar uma pandemia? Pode, pode. Mas está previsto que a Bruna fará a prova amanhã, a não ser que aconteça um grande imprevisto, tá bom? No futuro. Tá? Então, essa oração ela já passa para nós a ideia de futuro. As crianças dançaram. Então, as crianças dançaram, ela vem lá do passado. Então, quer dizer um fato que já ocorreu, né? Aí temos um pretérito perfeito, que já foi algo concluído, tá? Os pássaros voam, voam. Então, os pássaros, amado, é algo que é contínuo de ser um pássaro, ele voa. Então, os pássaros voam. Estão presentes, os pássaros estão voando. Então, essa é a conceitualização. Mas vamos conversar mais aqui sobre o indicativo, tá? O modo indicativo. O que acontece dessa forma? Quais tempos participam do modo indicativo? Então, vamos lá. Coloca aí no seu caderninho. Indicativo, numa linha. Tá bom? Modo, 2 pontos, indicativo. Na linha abaixo, a linha seguinte, coloca um asterisco e coloca presente. Coloca o asterisco e coloca presente aí, tá? Embaixo, na linha seguinte, outro asterisco, coloca pretérito perfeito. Lá de baixo, outro asterisco, coloca pretérito imperfeito. Lá de baixo, outro asterisco, pretérito mais que perfeito. Lá de baixo, outro asterisco, coloque futuro do presente. Lá de baixo, outro asterisco, coloque futuro do pretérito, tá bom? Maravilha! Aí, na linha que vocês colocaram, modo, 2 pontos indicativos, faça um tracinho. Assim, ó. Pessoal, fiz meio rápido aqui para vocês, mas para vocês verem como vocês vão fazer, e assim com todos os outros, tá bom? Escrevam modo, 2 pontinhos, aí indicativo, tá bom? Passo uma linha, coloca sambar, lá do outro lado no infinitivo, tá? Abaixo estão os tempos que vão ser utilizados nesse modo, tá bom? Façam dessa forma. Maravilha, maravilha. Então tá. Então tem o presente, né? Então vamos começar explicando um pouquinho acerca do presente, né? Que é tudo mais ou menos o que acontece ou o que está acontecendo, tá bom? Presente é o que acontece. Não importa aqui. Por exemplo, se eu disser assim para você. Pedro é militar. Pedro está sendo militar. Ele não perdeu. Essa posição do Pedro não foi interrompida. Então, hoje ele é militar, amanhã ele vai ser militar e assim por diante. Tá bom? É uma coisa que uma coisa que já está acontecendo, tá bom? O presente, ele é a grande maioria do que nós vamos tratando assim no dia a dia, tá? Mas vamos tentar criar um contraste do presente para os outros, porque é assim que a gente acaba identificando mais o presente, tá? Porque se eu disser assim para vocês também,
Catarina joga vôlei. Se ela está jogando vôlei agora? Não, mas é uma coisa que ela tem hábito. Então, ela sai de casa, ela vai jogar vôlei. É uma coisa que faz parte da vida dela, que tem um contínuo. Tá bom? Maravilha. Então, tá. Então, vamos tentar agora pensar o pretérito, tá? O que significa pretérito, amado? Pretérito significa passado, tá bom? Nós temos aqui, para trabalhar, 3 tipos de passado. Nós temos o passado perfeito, temos o passado imperfeito, temos o passado, o passado pretérito mais que perfeito, tá bom? Pretérito significa passado, tá bom, meu amor? Então tá. O pretérito perfeito, ele vai indicar para nós que uma tarefa do passado, ela já foi concluída, ela já foi terminada, findada, tá bom? Por isso que é perfeito, porque sofreu uma conclusão aquela ação, aquele estado ou aquele fenômeno. Então tá, choveu. Então já choveu, já foi uma coisa concluída. Tá. Quando pensamos no pretérito imperfeito, é uma coisa exatamente que ou não vai ser concluída ou que nós não temos a garantia que foi concluída, tá? Não, o interlocutor não deixa para nós, ou o locutor não deixa para nós, posto que já foi concluído, nós não sabemos. Então, eu posso dizer assim, eu fazia um bolo, Marta contava acerca de sua tese de mestrado quando Rodolfo chegou. Então vejam que o meu primeiro sujeito da oração, a Marta, ela contava algo que foi interrompida pela chegada de Rodolfo, que chegou. Ele concluiu a tarefa dele, que é chegar em um determinado lugar. A Marta foi interrompida. Então, e a Marta é um sujeito aí que tem uma construção de verbo que nos indica um pretérito imperfeito, pois é algo que estava acontecendo, foi interrompido no passado. E temos o caso do Rodolfo, que ele chegou, ele cumpriu seu objetivo, ele chegou no local, pretérito perfeito. Professor, e o pretérito mais que perfeito? O pretérito mais que perfeito, ele é um passado ainda anterior ao pretérito perfeito e imperfeito. Então, vamos entender isso, tá bom? Se eu disser assim para vocês, Helena disse que passou no exame militar. Qual o problema dessa oração? Helena disse, ok, ela disse acerca de um fato que passou no exame militar. Então, eu tenho disse e passou no mesmo tempo, né? Eu tenho o disse e o passou que estão no mesmo passado, tá bom? Mesmo se eu tivesse assim, Helena dizia que passou, eu ainda tenho uma mesma ideia de passado, tá? Porque se eu tiver uma oração que está no pretérito perfeito e imperfeito, eu ainda tenho um passado próximo, tá? Não se esqueçam que o pretérito mais que perfeito, ele é um passado anterior, tá bom? Algo que aconteceu antes que esses dois passados que eu tenho aqui, o pretérito perfeito e o imperfeito, tá bom? Então, quando eu disse, Helena dizia ou disse que passou no exame militar, eu tenho uma forma que é coloquial na nossa língua, mas de acordo com a gramática, isso não pode acontecer. Por quê? Porque eu preciso de um pretérito mais que perfeito, que a ideia dele é justamente apontar um fato do passado que ocorreu anteriormente a outro fato do passado. Então, como eu tenho esses dois passados, eu preciso sinalizar isso na minha oração. Como eu faço? Por meio do pretérito mais que perfeito. Tá? Então, Helena disse ou dizia que passou no exame militar, não posso ter esse segundo verbo na minha frase, porque primeiro ela passou no exame militar, depois ela contou. Então, são coisas que aconteceram em tempos diferentes. Então, preciso também sinalizar isso na minha oração,
tá bom? Como eu faço isso, tá? Você vai empregar o mais que perfeito ao primeiro acontecimento, tá bom? Então, como ficaria? Helena disse que passara no exame militar. Esse passara, ele é um pretérito mais que perfeito. Vejam também, meus amados, que foi o que nós estudamos lá em morfologia. Puxem esse link, façam um link com aquilo, sobre a estrutura do verbo. Então, veja com que também identifica o meu verbo entre passara e passou, por exemplo, é totalmente a estrutura do verbo. Quando eu tiver, por exemplo, esse acabamento de passara, né, que esse ra, eu vou ter provavelmente algo ali no pretérito mais que imperfeito. Para vocês não precisarem decorar a tabela, decorem as regras. Volte na aula de morfologia e veja um pouco acerca da construção do verbo, que aí vocês vão começar a compreender e não precisa ficar fazendo tabelinha, tá? Entendam a regra. Tudo é formação, tudo é construção. A língua é uma construção, tá? Então, a língua ela se baseia nessas regrinhas, tá bom? Voltem à aula de morfologia para vocês estudarem um pouco dessas estruturas do verbo, tá bom? Vocês têm anotações no caderno, tem apostila, então façam esse movimento, vão até esses materiais para recuperar esse assunto, para vocês não precisarem ficar fazendo conjugação, essas coisas, tá bom? Maravilha. Então, o pretérito mais perfeito serve para isso. Tem uma questão, tá? Em Portugal, no português europeu, esse tipo de conjugação ela é muito mais empregada. O português usa muito pretérito mais perfeito. No Brasil, nós usamos mais ou menos, tá? Não é porque nós somos mais burros ou uma questão assim. Não tem nada a ver com isso, tá? É só uma questão de uso. Nós optamos, na verdade, por usar um pretérito mais perfeito, sim. Nós temos dois tipos, tá bom? De pretérito mais perfeito. Nós temos o tipo, que é o simples e o composto. Nós usamos muito mais o composto, tá? Nós usamos, para indicar essa questão do passado, duas formas dentro das nossas orações, nossa fala no cotidiano, tá? Que é a primeira, que é mais coloquial, que é Helena dizia, né? Ou disse que passou no exame militar, em que eu emprego dois tipos de passados e eu represento os dois com o mesmo tempo, né? Na mesma oração, é mais coloquial por este motivo. E eu também posso usar, nós usamos muito mais que o pretérito mais que perfeito simples, o composto. Como que chega o composto? Helena dizia que tinha passado no exame militar. Pronto, eu marquei duas ideias de passado, duas ideias de tempo na minha oração, sem usar o pretérito mais perfeito simples, que é muito mais usado no português de Portugal, no português brasileiro. Nós usamos o pretérito mais perfeito composto, inclusive até nossa fala do dia a dia a gente usa assim. E assim também está de acordo com a norma culta, tá bom? Meu lindo e minha linda. Bom, fizemos então a primeira parte da nossa aula, é a parte mais extensa, em que nós falamos acerca dos indicativos, né? O presente, pretérito, os pretéritos, e vai faltar ainda falar sobre o futuro, né? Futuros. Vamos, aliás, falar um pouquinho do futuro agora, tá bom? O futuro do presente, pessoal, é algo que indica para nós uma certeza maior sobre que indica para nós uma certeza ou uma incerteza acerca de determinado fato, tá bom? Aqui no indicativo eu disse para vocês que são coisas relacionadas à certeza, tá? Então, no futuro do presente, sambarei. Por exemplo, amanhã eu sambarei, tá? Se eu estou dizendo isso, eu estou expressando certeza. Esse futuro do presente expressa exatamente isso, tá? No futuro do pretérito, é uma incerteza ali, e ela é marcada justamente aqui, no nosso indicativo, tá? Para dar um exemplo para vocês. Então, se amanhã não fosse estar chovendo, eu sambaria. Aliás, se hoje não estivesse chovendo, eu sambaria, tá bom? Então, ou se amanhã não estiver
sambando, chovendo, eu sambarei, tá bom? Pode ser dessa forma também, tá? O futuro, ele também como presente é muito mais tranquilo de explicar. É o passado que acaba gerando muitas dúvidas e é mais complicado, tá bom? Falaremos então na próxima aula acerca ainda dos modos subjuntivos, o subjuntivo e o imperativo, tá? E falaremos ainda um pouquinho sobre vozes verbais e eu queria esclarecer também um pouco sobre as formas nominais do verbo, tá? Vou deixar um pouco mais fácil aí para vocês, tá bom? Então, até logo. Um beijo. Daqui a pouco eu tô de volta.